Entrevista do dia. Com muito prazer, nós estamos recebendo aqui a ex-vereadora, foi candidata a prefeita nas últimas eleições aqui de Taubaté, a Lorene Maiara Caetano Roberto. Lorene, muito bom dia, tudo bem com você, Lorene? Bom dia, Pedro, todos os ouvintes da 99, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, para nós também é uma satisfação. Bater um papo sobre política, né? Nós temos e estamos entrevistando, Lorene, todos aqueles que foram citados por uma recente pesquisa do jornal O Vale aqui na cidade de Taubaté, e você foi a segunda mais votada nessa pesquisa, né? Apareceu em segundo lugar. Aliás, é coincidência, porque nas últimas eleições você também ficou em segundo lugar aqui, né? Foi para o segundo turno e tudo mais. Ou seja, você consegue sustentar, né, depois de 2 anos, esse posicionamento junto ao eleitor de Taubaté, ao que se deve o seu trabalho pós-eleição ou ainda fruto daquilo que você realizou nas últimas eleições? Eu acredito que é uma soma desses fatores, né? A população que pôde acompanhar o meu desempenho nas eleições, a minha dedicação, a minha vontade de fazer melhor por Taubaté, de cuidar da nossa cidade para que ela tenha, né, políticas públicas boas para melhorar a vida do nosso povo, e todo o trabalho que eu venho desempenhando depois também, porque eu não sou aquela política que, como muita gente está acostumada, né, só aparece em ano de eleição. A gente tem essa fala sempre do eleitor com muita razão, porque por muitos anos no nosso país a gente tinha esse conceito porque era uma realidade, né? E não é o meu caso. Ao longo dos anos, né, no intervalo de eleições, eu tenho minha profissão, que é de gestora pública, né, de gestora de políticas públicas. Eu desempenho o meu trabalho ligado à gestão pública através da empresa que eu criei, a Planos do Brasil, onde hoje eu dou consultorias a outros municípios, a outras prefeituras, mas sem deixar de estar sempre atenta aos problemas de Taubaté, de estar sempre disponível à população que me procura ainda como uma vereadora que eu já fui, para trazer os problemas, para pedir que eu apoie com soluções, com pressão à administração pública, e eu sempre faço isso. Então eu atribuo a esse continuidade, né, do nosso tamanho, da nossa importância junto ao povo de Taubaté nas intenções de voto, graças a essa soma de fatores. O que é que mudou em você das últimas eleições até aqui? As pessoas mudam em reflexões, em algumas coisas, corrigem rotas, né? A vida é assim, né? O que é que mudou na Lorene? Legal, Pedro, boa pergunta. Eu cresci muito nesses, podem parecer poucos anos, mas principalmente eu perdi o meu pai, né? Você conheceu o meu pai. Lembro da gente conversar sobre isso, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Ele e minha mãe. Meu maior pesadelo sempre foi perder meu pai, né? E minha mãe. E isso aconteceu. Então, no período do Covid, da pandemia, assim como milhares de pessoas que nos escutam hoje e que perderam alguém que amam, aqui em Taubaté foram milhares de pessoas, eu conheço muitas delas. Isso mexe com a gente, isso muda muito a nossa vida. Você lidar com o luto, com a morte de alguém que você ama muito, nossa, é transformador, de verdade. Eu tive que amadurecer mais ainda do que o natural já aconteceria, porque eu cuido da minha mãe, cuido da minha irmã, né, na medida do possível. Elas não me atribuem essa responsabilidade de forma alguma. Elas são maravilhosas, incríveis, capazes, né? Minha mãe, minha irmã. Mas eu sei, dentro do meu coração, da fé também que o meu pai depositava em mim, em ser talvez, né, entre aspas, aqui, a mulher da casa, né? Aos antigos moldes do homem da casa, né? Que éramos ele e nós três mulheres. E eu acabo cuidando muito disso. Então, isso me faz amadurecer ainda mais, ter essa responsabilidade de querer cuidar muito delas.
principalmente, mas também muito aprendizado sobre a política do nosso país, que momentos nós vivemos, né, que momentos diferentes, difíceis, de uma política muito polarizada, nunca antes vista, né? A gente tinha embates partidários, posicionamentos de PSDB, PT, direita, esquerda, mas que não eram dessa forma como o nosso país enfrentou. Todo mundo já votou em alguém que um dia se arrependeu, né? Seja no município, seja a nível federal. Então a gente vê todo esse cenário que a mim, Lorene, eu enxergo sim erros, rotas a serem corrigidas, a forma às vezes, principalmente falando em mim, de uma característica pontual, acho que eu corrigi nesse tempo, é ter sido uma jovem aguerrida, né, que colocava as minhas posições de uma forma muito veemente, assim, e com força. E eu fui aprendendo que talvez eu não precise de toda essa força para expressar o que eu acredito, que eu posso transmitir com amor também as minhas mensagens. Então já fui essa jovem vereadora que defendia e que eventualmente cometia erros nas falas que serviram depois futuramente para cortes, para tirarem de contexto as coisas que eu falava, e de contexto mesmo, né? Porque uma coisa é tirarem uma, duas, três coisas que você falou fora do contexto. Diferente disso é que todas as coisas que você tenha falado tenha sido fora de contexto. Aí não é justificável, né? Mas acho que eu tenho mais inteligência hoje em dia. Acho que o ser humano tem. Amadureceu. O ser humano acho que tem essa característica de melhorar quando ele deseja, né? Amadureceu na dor? Você sofreu muito com a sua derrota ou não? Com a minha derrota, nem um pouco. Eu sofri muito com a morte do meu pai. Muito. Aliás, eu fiz um programa com o seu pai e você lá na TV Cidade, né? Tal pai, tal filho. Foi especial, foi tal pai, tal filha. Né? Eu tenho muito carinho por aquele dia. E eu senti muito também, porque eu almocei com ele uma semana depois uma semana depois ele faleceu, né? Para mim foi um susto. Nós almoçamos aqui na churrascaria, ele estava almoçando aqui, se sentou à minha mesa, falamos, e ele estava, viu, o Lorene, muito abatido com a sua derrota. Eu senti, eu falei, Sérgio, vida que segue, você tem que ir, coisa e tal, ele está muito revoltado e tal, né? Porque ele era paizão mesmo, né? Ali não era na pessoa na minha frente, eu não estava conversando com uma pessoa politicamente, né? E eu entendi isso, era o pai que estava muito triste da filha não ter conquistado e tudo mais, não sei o que lá. Eu lembro disso daí, né? Então fica a nossa lembrança com carinho também do Sérgio. Isso. Mas eu gostaria de perguntar para você, Lorena, na sequência, o seguinte: você falava sobre frases ditas, né, fora do contexto e tudo mais, né? Uma delas que eu marquei, eu acho que, né, eu já falei sobre isso, você não recebeu o apoio da esquerda no segundo turno, a esquerda não te apoiou de uma forma completa no segundo turno, porque você rejeitou a esquerda no primeiro turno, ou estou errado? Eu não acredito que tenha sido assim. Porque empurravam ou imputavam a você ser de que esquerda. Você era de esquerda, né? E como Taubaté é uma cidade conservadora, falou, não, ela é PT, ela é esquerda e não sei o quê, é comunista. Né? Usa aqueles termos, né? Comunista e tudo mais. E eu não sei se orientada ou não, né, por marqueteiros e tudo mais, você vê e fala assim, gente, eu não sou totalmente esquerda, eu não sou esquerda, não é totalmente, eu não sou esquerda, eu quero fazer um trabalho para todos e tudo mais. E lá na frente você precisou e acabou não acontecendo o apoio. Por que não aconteceu? Foi por isso ou não? A minha leitura dessa história, que é muito bom você ter retomado, é mais ou menos assim que eu vejo, tá? Eu fui a jovem Lorene que um dia saiu da faculdade, da Universidade de São Paulo, e já se autodenominou de esquerda. Se você quer que eu escolha um lado, ou este ou aquele, então eu te digo, então tudo bem, eu me aproximo mais do que as pessoas entendiam antes, né? Porque depois esquerda virou
um crime e tal, mas que é quem se preocupa mais com o social, que é quem se preocupa mais com os mais pobres, que é quem se preocupa mais com a diminuição das desigualdades entre os mais poderosos e os mais simples. Esse era o meu conceito de esquerda. Depois ele foi transformado pela população. Hoje, pelos nossos ouvintes aqui da rádio, cada um deve ter um conceito sobre esquerda, mas o meu conceito era este. Então, a jovem universitária que um dia já vestiu, já falou do Che Guevara e não sei o quê, e tal como todo mundo aqui, se fizer uma autorreflexão da sua própria vida, né, já teve uma fase revolucionária, isso já aconteceu na minha vida. Ok, já me identifiquei assim. Chegou na campanha de prefeito, Pedro, eu me importava com o que importava. E o que importa? Importa resolver problemas. Importa trazer soluções para a população. Eu dizia assim na campanha, sem lado, sem direita ou esquerda. Eu dizia assim na campanha, nos programas de televisão, a fila de espera na saúde, que já naquela época, quando eu era ainda vereadora, quando eu ainda estava concorrendo, quando ainda era o ex-prefeito Ortiz Júnior, o prefeito da cidade, aquela época já demorava mais de 2 anos para a pessoa passar num oftalmologista. E eu dizia, eram 23 mil pessoas esperando em fila de espera por médico. Eu sabia daquilo, eu estudava aquilo, eu me dedicava a melhorar aquela situação e eu falava para as pessoas, a fila de espera na saúde é de direita ou é de esquerda? Não, ela não tem lado, ela é um problema e problemas precisam ser resolvidos. Então, se você me perguntar hoje... Hoje você é esquerda ou não? Hoje eu não ligo nem um pouco, mantenho a posição de prefeita. Eu não ligo nem um pouco para a direita ou esquerda, eu quero soluções, eu quero resolver problemas, né? Eu quero sim, ainda tenho as ideias de quem quer... ajudar os que mais precisam, né? Ao mesmo tempo que eu entendi que se a gente não colabora com o setor... Quando eu penso que as pessoas... Com a economia, a gente não avança. Mas eu gostaria até que você... Eu estou errado no pensamento que eu tenho de que sim, as pessoas são de direita, sim, as pessoas são de esquerda. E ao meio dessas duas ideologias existe uma ocupação de espaço. E que vem aí como centro, ou vem como centro-esquerda, ou vem como centro-direita, enfim, vem como centro. E daí, mas na verdade essas pessoas, elas reagem como sendo de direita ou de esquerda quando chamadas a decidir alguma coisa. A decisão delas é de direita ou a decisão delas é de esquerda. Então eu sempre falo isso, né? E não dá para você saber antes, né? Não dá para você saber realmente no decorrer da vida, a pessoa é de esquerda ou de direita. Eu, com toda sinceridade, eu vejo, por exemplo, pelo que eu te conheço de trabalho social e tudo mais, você sendo uma pessoa de esquerda, você se decide com pensamento de esquerda e não com pensamento de direita. Posso estar enganado. De ajudar quem mais precisa. Mas eu ia dizer justamente não o oposto. Não que a direita não ajude quem precisa, né? Não, de forma alguma, mas de ajudar primeiro, né? Mas como eu disse, tudo é ordem de prioridade. O orçamento ele é limitado. A gente tem um dinheiro X e o povo de Taubaté hoje está sentindo só na nesse pele. Ponto, né? Porque eu estou atrasando. Quando o jogo é bom, ele passa depressa demais. Nós vamos com o intervalo comercial da 99 FM. Continuamos com a entrevista na rede social, que vai ser repercutida no jornal. Acontece esse trecho em que nós vamos trabalhar na rede social por 4 minutos. Pois não, Oswaldo Nunes. Você dizia então, Lorene, sobre essa definição, né, de atos da direita e da esquerda, é isso? Eu dizia que quando a gente está uma prioridade, o orçamento, por exemplo, ele é limitado, que nem o dinheiro da nossa casa. A gente tem um valor X, não dá para fazer tudo, dá para fazer algumas coisas que cabem dentro daquele valor. E aí, o que você escolhe fazer primeiro? Isso é prioridade. E é do meu coração, é da minha formação religiosa. Eu sempre cresci dentro da igreja, eu sou cristã católica, que respeita toda a diversidade das outras religiões também. Mas eu fui ensinada pelo meu paizinho que está no céu, que a gente falou dele aqui, pela minha mãe, que a gente ajuda quem mais precisa primeiro. Né? Sabe aquela coisa do avião também, Pedro? Eles dizem assim, né? Olha, se o avião for cair, se as máscaras de oxigênio caírem, você coloca a máscara em
você primeiro para você poder salvar os outros e depois você coloca em crianças, né, ajuda os idosos, ou seja, o adulto em perfeita condição de saúde, ele coloca nele mesmo a máscara e você pode precisar colocar numa criança, precisar ajudar outra pessoa. Então, isso é um preceito do meu coração, da minha formação religiosa. A gente escuta na igreja aos domingos, todo domingo na missa, né, de fazer caridade, de ajudar quem mais precisa. Eu, na minha formação cristã, tenho isso no meu coração. Mas eu aprendi que também, se a gente não cuidar da economia, se a gente não ajudar o ambiente de negócios da cidade, as pessoas que têm mais condições financeiras, mas que são os que geram empregos para que as pessoas mais simples, os trabalhadores, tenham condições de trabalhar, para que a cidade se desenvolva, que também a gente não chega a lugar nenhum. Então eu costumo brincar já há bastante tempo, eu dizia para você que eu pratico yoga, né? E no yoga a gente trabalha muito o equilíbrio. E acho mesmo que a vida é sobre equilíbrio, que política também é sobre equilíbrio, né? Não adianta a gente querer pesar a balança mais para um lado e esquecer do outro, porque esse desequilíbrio ele vai trazer problemas, consequências. Então, manter a balança em equilíbrio, né, de cuidar do setor de negócios, dos empresários, de uma cidade que tem condições de trazer investimentos, que inclusive é o que nós estamos precisando muito e estamos sofrendo há décadas por esse motivo, ela também consegue ajudar os mais pobres e que mais precisam. Lorene, você teve o seu nome lembrado pela população nessa última pesquisa aí do jornal O Vale, né? E você disse que depois continuou seu trabalho político, como dando palestras, ensinando inclusive gestões aqui da região do Vale e do interior de São Paulo a trabalhar, né, sobre gestão. O fundamental de uma gestão é ter o dinheiro, quer dizer, sem dinheiro fica mais difícil. Eu estou perguntando isso porque Taubaté está em crise financeira, né? São vários aspectos que levam a gente a constatar que é séria a crise financeira do município de Taubaté. Como resolver um assunto sem dinheiro, né? Como resolver você estar ali na prefeitura, você ter que tocar a cidade sem dinheiro, né? A primeira resposta para isso é buscar o dinheiro. E por que isso né? aconteceu também, né? É interessante a gente saber, né? Perfeito, sempre é um fator histórico, não começa do dia para a noite um problema financeiro como o que Taubaté vem enfrentando. Recente notícia, né, na TV Vanguarda, nos jornais, mostram algo que eu falava, Pedro, quando vereadora. Meu primeiro ano de vereadora foi 2017. A gente acabou de ver essa semana nos noticiários que Taubaté não tem superávit, isso é, não tem arrecadado além do que foi previsto, né, não tem sobrinha no orçamento da cidade, não sobra aquele pouquinho, desde 2017, ou seja, não é um problema de hoje, não é um problema que começou agora, nos últimos anos, com o atual prefeito. Né? É um Gastou problema mais do que antes. recebeu ao longo dos anos? Gastou errado, né? Porque quando você faz um gasto que é um investimento, que produz retornos, que produz novas receitas, ele é um bom gasto. Eu gosto muito de fazer comparação com a nossa vida pessoal, eu gosto muito de explicar política e gestão pública para os nossos ouvintes, aonde eu puder, com toda humildade que eu puder transmitir. É o dinheiro da nossa casa. Quantas vezes a gente compra um produto, você comprou um negócio ruim, Estamos de volta na 99, a Lorene está na entrevista, ela estava explicando sobre a crise financeira que hoje Taubaté vive, né? Uma cidade que não tem uma receita, não tem um dinheiro para investimento, inclusive para pagar aquilo que ela realiza de trabalhos. Da Lorene está falando justamente sobre isso. Legal, eu dizia que é importante equilíbrio também, né? Conectando com o que a gente vinha, esse equilíbrio que tanto importa, tanto faz, não importa, na verdade, essa coisa de direita e esquerda, importa resolver problemas e equilibrar a necessidade de cuidar dos mais pobres, dos que mais precisam, dos trabalhadores e cuidar da classe empresarial, daqueles que também movimentam a economia da cidade. Isso tem que estar em equilíbrio. E no orçamento público tem que ter equilíbrio, como eu dizia, e uma das primeiras ações, Pedro, que um governante pode fazer, ainda que tenha herdado uma má gestão financeira de recursos, ainda que desde 2017, quando eu era vereadora e que recente foi noticiado na TV Vanguarda, a cidade de Taubaté não tem superávit
superávit, não tem sobra de dinheiro, né? Fica inclusive sempre devendo, fica abaixo o previsto e o realizado das receitas, ações precisariam ser empregadas para que a gente aumentasse essa receita. E não se trata de não gastar, se trata de gastar errado. Eu falava que quando a gente compra uma coisa em casa, a gente às vezes faz uma compra ruim e a gente percebe que fez uma compra ruim. Pagou caro e o produto estragou. Né? E o produto não entrega aquilo que foi prometido na propaganda e tal. Então, isso pode acontecer, né? Mas na gestão pública não tem que acontecer. Ao gestor público é imposta a obrigação de planejar com qualidade, de estudar o suficiente, de se dedicar o necessário para resolver o problema das pessoas. Não adianta dizer, dar desculpas, né? Mas eu tinha essa situação. De fato, a situação é uma herança, a situação se agrava, mas quando você se coloca à disposição, você é obrigado a já ter conhecimento dessa situação. Você diria que o que está acontecendo em Taubaté hoje não é só culpa do Saldi, então é o que eu estou entendendo. Não é. Quem mais é culpado? O ex-prefeito Ortiz Júnior é culpado, né? Ficou 8 anos na gestão e trouxe essa condição financeira problemática para a nossa cidade, né? A gente tem um empréstimo que, como eu dizia, o problema não é ter feito empréstimo, o problema é ter gastado mal. Se o empréstimo tivesse nos levado ao desenvolvimento, e é muito fácil comparar a nossa cidade com a nossa vizinha Pindamonhangaba. Nós tivemos aí 2 prefeitos com mandatos de 8 anos. Veja o salto de entrega de produtos, de soluções de problemas, de resultados que Pindamonhangaba tem no intervalo de 8 anos do atual prefeito que está terminando o mandato, Dr. Isael, comparado com 8 anos do ex-prefeito Ortiz Júnior da cidade, de Taubaté, né? Nós não tivemos um salto. Nós tivemos um empréstimo de milhões de dólares que não serviu para de verdade desafogar o nosso trânsito. E aí, como é que eu vou atrair investidores? Como é que eu trago uma empresa de grande porte ou uma empresa fintech, uma startup, hoje as empresas de tecnologia que não poluem, que não trazem grandes problemas para a cidade, mas que trazem renda, pagam impostos de grandes volumes, né, ICMS na cidade? Como é que eu vou atrair ela aqui se o proprietário, o dono, o CEO, as pessoas da equipe não vão ter qualidade de vida numa cidade que ela é tão pequena em território, né, na região central, mas que você leva 30 minutos para ir de um lugar ao outro por causa do trânsito ruim? Lorene, você está realizando entendimentos com políticos da cidade já pensando na próxima eleição? Eu tenho iniciado conversas, né? Tenho falado com pessoas de todos os tipos, de todas as cores e partidos. Eu tenho informação que você teve reunião com o padre Afonso e que existe uma possibilidade de uma dobradinha com o padre Afonso. Isso é verdade ou não? Acho que é muito cedo para falar, de fato, de quem é vice e tal. Essas conversas, elas levam um tempo, porque são muitas as possibilidades, muitos os cenários, né? O padre Afonso até pouco tempo tinha condições de mudar de partido. Então, veja só, até março do ano da eleição, as pessoas mudam de partido, costumam mudar de partidos. Isso muda toda a história, porque às vezes o partido já tem um candidato lá, né? Então, é muito complicado todo esse cenário que eu também passei a aprender aos poucos, né? Que acontece nos bastidores da política. Então, eu tenho feito o que cabe a mim, o que está ao meu alcance, assim como o padre Afonso, que é alguém que eu gosto, respeito muito. Conversei com ele, conversei com o deputado Sérgio Victor, né? Tenho conversado com o pessoal também, o Salvador Courier, grande líder, ex-prefeito da cidade, que esteve aqui recentemente, eu acompanhei a entrevista. Então, falar com pessoas, né, que podem colaborar, contribuir, com quem eu posso também aprender, para a gente formar um grupo disposto de verdade a resolver problemas de Taubaté. Não é só ter poder pelo poder, né? O ex-prefeito querendo voltar, o atual prefeito querendo se reeleger e outras lideranças políticas querendo governar a cidade. Você vê uma eleição mais difícil do que foi a última ou não? Não vejo. É a mesma coisa? Vejo o mesmo desafio, que é conseguir
passar a mensagem para as pessoas do que importa. Diferente do que vai trazer o ex-prefeito, que já citou que realmente tem intenção de ser candidato, né? Nós temos essa informação de que, apesar que não foi dado a nós por ele. Ele não vem aqui para entrevista? Ainda não, né? Vamos trazer, assim, vamos convidar assim, para que ele esteja presente. Legal. Ele foi o mais votado nas últimas, né? Então, pela escala, deve ser o próximo, né? Porque você ficou em cima, já está aqui. Mas eu acho que ele disse que é candidato, ou que será candidato. Então, temos a candidatura do Saldi à reeleição e outros nomes que aparecem, inclusive o seu, né, que foi muito bem nas últimas eleições. Então, o sentido é esse, é ir para a luta realmente e mudar o discurso de que foi feito 4 anos atrás, ou vai trabalhar no mesmo sentido? O meu sentido sempre foi Eu não mudo esse objetivo final, como eu dizia, Pedro, de resolver os problemas da cidade. Aquele que quer entrar, na verdade, ele aponta falhas passadas que aconteceram, inclusive dos candidatos envolvidos, e dizendo o que seria a solução, como deveria ser feito o trabalho. É isso. Aponta soluções, é isso. Eu acho que o maior desafio é, de fato, a comunicação, né? Você aqui da Rádio 99 que nos escuta, se você puder enviar mensagem aqui para a rádio, eu vou pedir gentilmente ao Pedro Luiz, as pessoas aqui que me passem, né, me reportem o que vocês acharam, porque a nossa dificuldade é conseguir, o nosso desafio é conseguir transmitir a nossa mensagem, porque infelizmente, assim como haviam falsos profetas, né, existem tantos políticos que conseguem enganar as pessoas, né? E de mim sai do meu coração. Por isso que tantas vezes uma jovem mais aguerrida que eu já fui, eu falava com energia, falava às vezes colocando uma palavra errada, e tem gente que é tão preparada, tão roboticamente treinado, outros não são treinados e também enfrentam grande dificuldade, mas para falar, né, para se colocar diante do microfone, para passar sua mensagem para a população, mas apelam talvez para as mentiras, para as fake news, para um ambiente da rede social, que deixo aqui essa reflexão para o nosso ouvinte, para você, Pedro. O que será das nossas eleições? Você me perguntava no ano que vem. Acho que talvez a maior loucura vai ser pensar no papel da inteligência artificial, né? Se antes nem precisava de muito, eu fui alvo, né, de uma imagem que foi alterada, uma imagem da minha campanha, que os meus adversários, que os oponentes, né, pegaram aquela imagem e fizeram uma alteração do conteúdo. Isso é um crime, né? Que naquela época era muito mais difícil de ser pego. Hoje, com a atualização da legislação, inclusive, se Deus quiser, vai ser mais fácil da gente achar os autores. Mas alteraram um conteúdo de campanha meu para dizer uma mensagem de algo que eu não fiz, não desejava, para colocar uma proposta que não é verdadeira, sobre banheiro das crianças e tudo mais. Então, se isso era o tipo de coisa que me atingia na outra eleição, e não eram coisas verdadeiras, né, que depois eram somadas com palavras minhas tiradas, como eu dizia, de contexto, né? Imagina na próxima eleição o que é que nós vamos enfrentar, se até imagens vão poder ser construídas, né? Lorene, o tempo passou depressa demais. Obrigado pela presença, muito bom dia. Obrigada, eu que agradeço, um bom dia para todos vocês. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.